Quando existe coisa fora do rumo, quando existe coisa errada, se dê o direito de apontar o que está errado, se dê o direito de perceber aquilo que precisa ser corrigido e se dê o direito de dizer, em alto e bom som e de maneira pública, aquilo que precisa de correção. O segredo para que você não se torne um completo chato está na proporção. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito útil aqui pro canal, você já sabe disso. Eu não vou me alongar muito na apresentação de tudo e só vou dizer que hoje a gente continua a ler a Bíblia 365 e comentá-la, hoje em Romanos 2, do versículo 21 até o versículo 24. Eu vou ler aqui na minha versão digital, se você não tem a sua digital ou física, passa aqui na descrição que tem um link para você adquirir e acompanhar a nossa leitura, quem sabe aí no fim de um período de 365 dias, você tenha conseguido finalmente ler a Bíblia inteira. É isso que a Bíblia 365 te ajuda a fazer. Mas olha só o que diz Romanos 2, de 21 até 24. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos? Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam, abre aspas, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Fecha aspa. E aqui Paulo está tratando com cristãos de origem judaica que se converteram e estão residindo em Roma. Em Roma, você tem várias pequenas congregações se reunindo em casas de gentios convertidos ao cristianismo e de judeus que aceitam Cristo como Messias e passam a exercer a sua fé ali mesmo, na cidade de Roma, nem sempre com uma boa interação entre si, gentios e judeus ali. E depois de bater muito nos gentios, agora Paulo lança a atenção dele para judeus e é bastante duro também. Você se considera luz para o caminho e você, na verdade, faz tudo de errado. Então por que você se considera tão bom assim? Paulo talvez esteja mais se referindo ao comportamento histórico dos judeus que são o povo do qual ele inclusive faz parte, do que especificamente dando uma reprimenda especificamente em cada judeu ali de Roma. Isso faz parte de um argumento maior que Paulo vai desenvolver no capítulo 3, de que, cara, seja gentil, seja judeu, nós todos precisamos da graça de Deus. Fato é que ao olhar para o judaísmo na história, o judaísmo não cumpriu aquilo que se propunha a cumprir. E por isso se tornaram vergonha para Deus em alguma medida, é basicamente disso que Paulo está falando. Agora, eu vou ler isso daqui e veja se isso não se encaixa. Troca judeu, esquece judeu aqui e troca por igreja evangélica brasileira. Os ímpios, eu estou trocando gentios por ímpios, ou os não crentes, ou as pessoas que não são evangélicas, os secularizados, quem sabe. Então, os não crentes blasfemam o nome de Deus por causa dos evangélicos no Brasil. Isso não acontece no Brasil, não? Será que essa frase não se aplica ao contexto brasileiro e aos evangélicos brasileiros? Os evangélicos brasileiros não dão motivos para que não crentes blasfemem o nome de Deus? Será? Você que tanto se orgulha da sua Bíblia e de, quem sabe, conhecer a Bíblia, não desonra a Deus desobedecendo a mesma Bíblia? Isso, estou parafraseando aqui o versículo 23, não se aplica aos evangélicos brasileiros de maneira geral?
Que aparentemente é o que Paulo estava fazendo, generalizando. Então, vamos generalizar aqui. Você que afirma que é errado cometer adultério e toda sorte de pecado sexual, mas você mesmo adultera? Quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira e para os grandes escândalos que existem por aí, a gente pode olhar para adultério, a gente pode olhar para a pastora que fez os filhos matarem o pastor marido e que era política. Será que isso aqui não se aplica à igreja evangélica brasileira? Você que condena tanto a idolatria, quem sabe dos católicos ou dos umbandistas, mas vende óleo especial para passar nos lugares da casa onde sente mais opressão, rosa para colocar em cima do lugar onde parece ter mais demônio. Ou eu tô delirando, viajando e não tem isso na igreja evangélica brasileira. Não, é tudo um delírio da minha parte. O Vitor inventou. O Vitor inventou tudo isso. Não tem isso na igreja evangélica brasileira. Sou eu que criei isso, inventei. Ou será que tem? Você que quer ensinar os outros, mas não ensina a si mesmo, será que o ensino e a dedicação à palavra anda bem na igreja evangélica brasileira? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo, igreja evangélica brasileira, onde estão suas mansões? E quais são os carros nas garagens? E os jatinhos? Não, o jatinho não é meu. O jatinho é do ministério. O Vitor está inventando tudo isso. É tudo invenção da minha cabeça. É sua responsabilidade ser crítico. Faz parte da sua vida devocional perder a paciência e se indignar com esse tipo de coisa. Não pense que Paulo, ao escrever isso, escrevia feliz. Escrevia contente. Aliás, a gente vai ver lá nos capítulos 9, 10 e 11 que Paulo escrevia isso em lágrimas. E é em lágrimas que a gente tem que fazer essa mesma análise. Você não está apenas autorizado, você está convocado a chorar pela igreja brasileira. Não é errado, não é um problema, não é fugir da autoridade espiritual. Não! Se a tua tal da autoridade espiritual, ou guarda-chuva, o que quer que seja, reproduz isso que a gente acabou de ler, vaza! Sai! Isso daí é obra do capeta, do inimigo. E pode criticar. E se tem alguém dizendo pra você o seguinte, olha, porque vai pesar a mão, porque você não pode ir com os líderes, sobre esses líderes Deus vai cobrar dobrado. Pelos frutos a gente conhece quem é quem. Pode cobrar, sim. Pode criticar, sim. O segredo está na proporção. Porque Paulo vai falar isso aqui agora de modo bem duro. Mas o ministério de Paulo não é só isso. O ministério de Paulo não é o tempo todo isso. A carta aos Romanos não é o tempo todo isso também. Ou tampouco. Aliás, logo no próximo capítulo, capítulo 3, nós vamos desembocar na conclusão necessária por parte de Paulo de que isso se resolve com o evangelho, que com graça. Com a graça de Deus. Então, o segredo está na proporção. Você se torna um chato quando o tempo todo o teu ministério é fazer esse tipo de crítica, sem que haja construção de nada.
A gente derruba os alicerces, não constrói nada no lugar, não coloca o evangelho no lugar, não traz de volta para Jesus, não tem uma palavra do Espírito Santo de Deus de incentivo, de mudança, de transformação e de motivação. Aí é um problema. Agora, dentro da proporção correta, a crítica ela é bem-vinda. E quem quer calar críticos, eu fujo desse tipo de liderança. E pode estar em qualquer contexto, tá? Eu estou chamando de igreja evangélica brasileira. Pode ser reformado, pode ser pentecostal, pode ser neopentecostal, pode ser arminiano, pode ser wesleyano, pode ser metodista wesleyano se quiser. Em qualquer contexto, se tem alguém que reproduz esse tipo de modelo aqui que Paulo acabou de mostrar em Romanos 2, de 21 a 24, a gente tem que, vazar. E mais do que isso, o segredo está na proporção, porque Paulo, quando fala a respeito dessa passagem, ele está convidando cada um de nós a olhar também para dentro, para saber se a gente está reproduzindo isso daqui. Porque com frequência a gente reproduz. E também é um problema. E aí o segredo é outro. Diante deste autoconfronto, o que acontece? Caio de joelhos clamando por misericórdia e dou valor ao Evangelho de Jesus Cristo. Perfeito. Perfeito. E por último, a crítica ela é bem-vinda, ela é necessária, ela é uma convocação, desde que façamos de coração contrito e como quem sofre com a revelação do mal no meio de nós, não como quem tem prazer com os escândalos e as quedas. Isso não é motivo de fofoca, de alegria, de lucro, não. É motivo de consternação. Nós devemos e podemos ser críticos. O que salva a gente de ser um eterno chato, e talvez pior do que chato, é a proporção. E o que nos salva de sermos simplesmente gente maledicente é o coração com o qual fazemos as críticas e as denúncias. No meio de dores e de lágrimas. Ou com o coração alegre porque aquilo me faz sentir melhor do que os outros. Nesse ministério aqui, no meu, Vitor, você há de perceber que esse tipo de explosão e de jeito de tratar esse tipo de coisa tenta, pelo menos, seguir proporção. Não costumam ser assim os vídeos aqui nesse canal. De vez em quando precisa ser. Esse foi o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.